Existe um relógio com mais de 100 anos de história, cujos ponteiros estão parados exatamente às 2 horas e 20 minutos de 15 de abril de 1912. Não é um relógio quebrado. É um relógio que testemunhou o fim. Ele pertenceu a um homem chamado Isidore Strauss, dono da Macy's, um dos homens mais respeitados de Nova York. Ele estava a bordo do Titanic. Hoje eu quero te contar a história de 3 relógios que, de certa forma, sobreviveram àquela noite. E acho que, no fim, você vai concordar comigo. Um relógio nunca é só um relógio. Para quem não lembra os detalhes, eu vou contextualizar de uma forma bem resumida. O Titanic bateu no iceberg na noite do dia 14 de abril de 1912 e afundou completamente na madrugada do dia 15. Mais de 1.500 pessoas morreram, muitas delas de hipotermia na água congelada, esperando um resgate que, para a maioria, não vinha. E aqui não tem como não lembrar daquela cena famosa, o filme todo é famoso, é claro, mas aquela cena famosa do filme Titanic, em que Jack coloca a Rose em cima daquela porta, aquela prancha, né, na água congelada, e logo depois ele acaba descendo, morrendo completamente congelado. E dias depois, quando os corpos começaram a ser recuperados no Atlântico Norte, as equipes encontraram entre pertences pessoais relógios de bolso, muitos deles ainda no bolso do colete, exatamente aonde os donos os guardavam todos os dias. E aqui está um detalhe que eu sinceramente acho muito forte. Os relógios mecânicos, principalmente daquela época, não paravam assim sozinho do nada. Eles paravam quando acaba a corda, ou seja, paravam quando acabava a corda ou quando entrava água. E a água gelada do Atlântico, naquela noite, parou vários desses relógios, no exato instante em que seus donos morreram. Ou seja, não é uma simples metáfora, é registro, é o objeto mais preciso e mais silencioso que existe sobre aquela tragédia. O relógio de Isidore Strauss. Isidore Strauss era dono, junto com seu irmão, da Macy's, uma das maiores lojas de departamentos do mundo até hoje. Ele estava voltando de uma viagem pela Europa com a esposa Ida. Na hora da evacuação, ofereceram um lugar no bote salva-vidas para Ida, porque a prioridade era para mulheres e crianças. Ela disse que não ia deixar o marido, depois de tantos anos de casamento, morrer ali sozinho. Os dois ficaram juntos até o fim. Essa cena, inclusive, é muito comovente, é uma cena muito famosa também, retratada no filme Titanic. Dias depois, o corpo de Isidore foi recuperado. No bolso, um relógio de bolso de ouro 18 quilates, da relojoaria Julius Jürgensen, uma casa de origem dinamarquesa que no século XIX estabeleceu também no ramo de fabricação na Suíça. Presente que a própria Ida tinha dado para ele em 1888, quase 25 anos antes daquela noite. Os ponteiros estavam parados às 2 horas e 20 minutos. Esse relógio foi devolvido à família e ficou guardado por gerações. E em novembro de 2025 ele foi em leilão para a Inglaterra pela casa Henry Aldridge e Son por 1,78 milhões de libras, cerca de 2,3 milhões de dólares na época. O valor recorde mais alto já pago por um item de imobiliário do Titanic. É uma notícia recente, o assunto está quente agora. Mas o que me interessa não é o preço do relógio, é que aquele relógio marcou, literalmente, o último minuto de uma história de amor de décadas. O relógio de John Jacob Astor. Agora um contraste interessante. John Jacob Astor IV era, sem exagero, o homem mais rico a bordo do Titanic. Uma fortuna que em valores de hoje seria bilionária. Ele ajudou a esposa grávida a entrar num bote salva-vidas e ficou. Não havia espaço suficiente para ele. E ele sabia disso. No bolso, um relógio de ouro comprado na Tiffany Co. em Nova York, fabricado pela Patek Philippe, uma relojoaria que já era referência de excelência naquela época e continua sendo até hoje. O relógio foi recuperado do bolso dias depois e preservado pela família por mais de 100 anos. E em abril de 2024,
também foi a leilão pela mesma casa, a Henry, Aldridge e Son, por 1,175 milhões de libras, cerca de 1,5 milhões de dólares na época. E aqui está um ponto que eu acho o mais importante desse bloco inteiro. O homem mais rico do navio tinha o relógio mais valioso do navio e, mesmo assim, o tempo não fez exceção para ele. Dinheiro comprou conforto, comprou uma cabine melhor, comprou um relógio suíço lindo, porém, não comprou sequer mais 1 minuto de vida. A virada. O relógio do capitão Rostron. Agora eu quero te contar sobre um relógio que não parou. O capitão Arthur Rostron comandava outro navio, o Carpathia, que estava a mais de 100 quilômetros do Titanic naquela noite. Quando recebeu o pedido de socorro, tomou uma decisão arriscada. Acelerou o navio ao máximo, no escuro, atravessando um campo de iceberg para tentar chegar a tempo. Chegou 1 hora e meia depois do naufrágio, tarde demais para a maioria, mas ainda há tempo de resgatar mais de 700 sobreviventes que ainda estavam nos botes salva-vidas. Depois, 3 mulheres que ele salvou naquela noite se juntaram e deram para ele um relógio de bolso de ouro da Tiffany Co. como forma de agradecimento. Décadas depois, esse relógio também foi a leilão pela Henry, Aldridge e Son, em novembro de 2024, por 1,56 milhões de libras, cerca de 2 milhões de dólares. Ou seja, os 3 relógios dessa história, o de Strauss, o de Astor e o do capitão Rostron, passaram em momentos diferentes pela mesma casa de leilão inglesa, ao longo de pouco mais de 2 anos. 3 objetos, 3 destinos diferentes na mesma noite. Reunidos décadas depois, provavelmente pelo mesmo martelo de leiloeiro. Mas esse relógio do capitão Rostron nunca parou. Ele continuou marcando o tempo normalmente, ano após ano. Porque para aquelas pouco mais de 700 pessoas, o tempo continuou. Alguém decidiu, numa madrugada gelada, que aquelas vidas não iam parar ali. Então nós temos 3 relógios da mesma noite. 2 que pararam, marcando exatamente o instante em que o tempo acabou para alguém. E um que continuou andando, porque alguém fez questão de que o tempo continuasse para outros. Eu sei que tem gente que olha para um relógio e vê só um acessório ou um enfeite caro no pulso de alguém que simplesmente quer aparecer. Mas depois de conhecer essas 3 histórias, fica difícil para mim, que já gostava de relógio, ver o relógio como um simples objeto. Um relógio é, talvez, o único objeto que a gente carrega todos os dias com um único propósito: lembrar que o tempo está passando. A maioria de nós olha para o pulso sem pensar nisso, mas teve gente que teve o próprio relógio como a última coisa que marcou a sua existência. E teve gente que, mesmo sem saber, carregou no pulso o símbolo de um tempo que outros deram a eles de presente. Portanto, da próxima vez que você olhar para o seu relógio, seja ele um Seiko simples do dia a dia, seja uma herança de família, talvez valha a pena lembrar: ele não está ali marcando simplesmente que horas são. Ele está ali marcando o tempo que você tem. E esse sim é o item mais valioso que existe. E assim estamos chegando ao fim desse vídeo, sabendo que esses relógios, se você pesquisar, você vai encontrar, vou deixar imagens de algum, passou a imagem de alguns durante o vídeo. Essa hora que está marcando 2 horas e 20 minutos desses relógios, não é a hora de ontem, do ano passado, de 10 anos atrás, nem de 20 anos atrás. É às 2 horas e 20 minutos do dia 15 de abril de 1912. Agora me conta, se o seu relógio pudesse marcar só um momento da sua vida para sempre, qual seria? Deixa aqui nos comentários, quero ler. Muito obrigado, se inscreva e até o próximo vídeo.